Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a colocarem de pé para juntos abrirmos a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, no capítulo 3, no verso 39. Vamos ler a partir do 38 para ter uma compreensão melhor do assunto. Nosso assunto aqui nessa tarde é sobre os filhos de Zeruia. Segundo Samuel 3, 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Até aí somente. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, porque até aqui neste seminário o Senhor tem nos ajudado. E nós pedimos nesta hora que a Tua palavra ache lugar no nosso coração, e o Teu nome, só o Teu nome, Senhor, seja glorificado mais e mais no nosso meio. Visita, sim, Tua igreja, os locais, os manaíns, e glorifica o Teu nome no meio do Teu povo. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu quero crer que essa é a segunda vez que este assunto é trazido aqui no sétimo período. Essa palavra sobre os filhos de Zeruia foi uma revelação que o Senhor deu muitos anos atrás. E, para surpresa minha, o Senhor revelou que fosse trazido de novo este assunto. O assunto dos filhos de Zeruia, o texto, ele mostra um lamento. Eu gostaria de pedir aos irmãos, se os irmãos estivessem atentos aqui, porque o texto aqui fala de um lamento que Davi fez. O que estava acontecendo em Israel naquele instante foi que Abner havia morrido. E Abner, só para os irmãos focalizarem assim, entenderem o assunto, Abner estava ao lado de Saul. Naquele momento Israel vivia um momento muito difícil da história dele, porque Saul reinava e Davi era ungido. Então Davi tinha uma pequena parte com ele, Saul tinha grande parte, mas Abner era um homem de bem. Abner era um homem sério. Ele servia junto de Saul, porque Saul era o rei e ele não tinha como mudar isso. E quando, passado algum tempo, Saul morreu, Abner se aproximou de Davi para fazer uma reconciliação. Era tudo que Davi queria, aquilo. E, na verdade, quando isso aconteceu, um dos homens de Davi, chamado Joabe, um dos filhos de Zeruia, ele mata Abner por ciúmes. E Davi lamenta, ele chora aquilo. Ele diz assim, no texto que nós lemos, né? Ele diz assim: olha, esses filhos de Zeruia, eles são mais duros do que eu. Eu sou ungido, eu sou rei, mas esses filhos de Zeruia, eles são mais duros do que eu. Meus irmãos, este lamento de Davi, as circunstâncias que cercaram o fato da morte de Abner mexem tanto com o coração de Davi. Mas eu queria chamar a atenção nesse sétimo período de uma forma assim bem direta com os irmãos, porque estou me dirigindo aqui a um sétimo período, afinal de contas. Mas a expressão de Davi, esses filhos de Zeruia, é como se ele estivesse fazendo uma separação entre a obra de Davi,
o reino dele e algumas pessoas que estavam lá, mas que não eram do reino, apesar de estarem perto dele, não tinham a mentalidade dele. Então, os irmãos vão notar que a frase resume a constatação de Davi, que apesar de ser um reino vitorioso, onde o Senhor dava muitas bênçãos, onde o Senhor dava muitas vitórias, ainda assim, ali no meio, tinha uma mentalidade difícil de conviver. Eu queria só fazer os irmãos lembrarem junto comigo sobre Davi. Eu me lembro que, os irmãos me permitam aqui a particularidade, não é? Nós viemos para esta obra adolescentes ainda. Nós éramos adolescentes, um grupo. Os nossos pais não eram desta obra. E nós aprendemos aqui neste Manaim, ainda muito novinhos, sobre a obra de Davi. Que esta obra que nós estamos é a obra de Davi. E ela é mesmo, nós podemos glorificar o Senhor porque ela é a obra de Davi. Nós identificamos desde novinhos nesta obra as características dela. A obra de Davi é uma obra de obediência, uma obra de jejuns prolongados, uma obra de lágrimas, de provas, mas também uma obra de grandes vitórias diante do Senhor, uma obra de comunhão, uma obra de oferecer sacrifícios pacíficos ao Senhor, uma obra de entender o projeto de Deus e aceitar o projeto de Deus. Eu acho até uma pena que a gente não diz muito isso hoje, mas isso era uma expressão muito peculiar nossa no início da obra. Essa obra de Davi, acho que nós precisamos resgatar isso até, falar mais isso para as nossas crianças, né? Mas por que nós nos identificamos com Davi? Porque Davi tinha uma mentalidade, meus irmãos, Davi era um homem notável. Eu vou citar simplesmente para os irmãos entenderem, mas Davi era um rei extraordinário, um rei vitorioso. No final do reinado dele, ele tinha vencido todos os inimigos em volta. Todos aqueles que lutaram com Davi, ele venceu. Porque ele apontava para o Senhor Jesus que ia vencer todos também, pelo seu sangue ia dar uma vitória à igreja. Então naquilo que ele não errou, ele errou. E a Bíblia não fez questão de esconder o erro dele, não, registrou o erro dele. Mas naquilo que ele não errou, naquilo que ele foi profético, ele apontou para Jesus, para o Senhor Jesus. Então ele era um rei extraordinário. Mas como rei, uma coisa que me toca muito quando eu leio, é que Davi, novo ainda, serviu a Saul. E Saul tinha deixado de servir o Senhor, e ele viu o que era um rei, um ungido, quando se afastava de Deus, quando se afastava da revelação. Quando Saul era atormentado, a Bíblia diz que o Senhor permitiu que ele fosse atormentado. Davi tocava a harpa, e ele viu que era um ungido que tinha saído da presença do Senhor. Quando ele errou, muitos anos depois ele errou, como rei, ungido, ele errou, e o Senhor mostrou o pecado dele. Ele discerniu uma coisa gloriosa, meus irmãos, que eu queria deixar aqui com o sétimo período. Ele discerniu que a riqueza dele não era o que ele tinha de reino, o poder que ele tinha, a riqueza, o ouro, a prata. Não, a riqueza dele era o Espírito Santo que estava sobre ele. E ele clama ao Senhor dizendo assim: não retire de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Meus irmãos, ele não pediu. Saul queria um reino. Chegou a pegar nas vestes de Samuel e disse assim: não, eu errei, mas fica comigo. Ele queria garantir o emprego dele como rei. Davi não. Davi, quando errou, ele viu o que podia acontecer com ele, e ele não deu prioridade para aquilo que era material, não. Ele discerniu a riqueza dele. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Meus irmãos, eu fico me perguntando muitas vezes, nós estamos na mesma obra, a obra de Davi. Qual que é a nossa riqueza? É o Manaim? O Manaim é muito bom, nós temos vários no Brasil, excelentes. São os nossos templos, são lindos. Mas a nossa maior riqueza não está nisso, não. A nossa maior riqueza é a presença gloriosa de um Deus vivo no nosso meio. De um Jesus vivo que está no nosso meio, que está passeando dentro deste Manaim, e daqui a pouco vai estar batizando com o Espírito Santo lá.
Nós precisamos discernir essa mentalidade. Não retire de nós o teu Espírito Santo, Senhor. Meus irmãos, esse era o homem Davi, o profeta. Davi era rei e era profeta. Profetizou a respeito de Jesus nos Salmos. Mas quando morreu, um instante antes de morrer, profetizou a respeito de Jesus numa coisa gloriosa, né? Dizia assim a respeito de Jesus: a minha casa não foi firme, não. Mas existe um reino eterno. E quando ele falou de Jesus, ele disse: o seu rosto é como o sol sem, como amanhã, é como amanhã sem nuvens. Os irmãos imaginam que coisa, né? O rosto dele é como amanhã sem nuvens, um amanhã onde o sol brilha intensamente. Ele morreu profetizando a respeito de Jesus. Meus irmãos, Davi era um homem notável, ungido, que foi tirado de trás das ovelhas. Quando teve a festa lá do sacrifício, Jessé, o seu pai, chamou todos os filhos que ele, na mente dele, na razão dele, ele achou que era um deles. Davi foi desprezado, ficou lá. E um por um passou diante de Samuel. Samuel disse: não, o senhor não escolheu nenhum desses. Você tem mais algum? Jessé disse: eu tenho ainda um outro aí, nem chamei. Está cheirando ovelha, cheira ovelha. Está lá no meio do pasto. E Samuel disse assim: então chama ele, porque sem ele nós não vamos sentar à mesa, não. Aí veio Davi, que nem tinha sido convidado, não teve tempo de trocar de roupa, nada disso. Veio do jeito que ele veio lá do pasto. Quando ele entrou na sala do lugar do sacrifício lá, o Senhor disse para Samuel: levanta na frente de um menino, um profeta. Levanta, um juiz, levanta na frente desse menino, porque está diante de ti o rei de Israel. É esse aí. Meus irmãos, que coisa! Davi honrou isso, meus irmãos. Ele honrava esse chamado. Foi o mesmo chamado que o Senhor nos fez nesta obra. Quando o Senhor nos tirou de onde nós estávamos para dentro de um barraco. Uma igreja simples, que não tinha nada, mas era naquele barraco tosco de madeira que nós clamamos e o Espírito Santo descia sobre nós e falava conosco. Meus irmãos, que coisa extraordinária esse homem. O homem Davi, um homem como pai, um pai amoroso, que até errou, né? Podia ter corrigido mais os filhos, não fez isso. Os filhos deram até problema para ele, mas era o pai Davi. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos só para uma coisa: Davi era um poeta. Os irmãos já viram os Salmos? Um homem sensível ao Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse era o poeta. Eu sou como o pardal solitário no telhado. Aquele pardal que fica chamando, está fora do lugar dele. Sou como o pelicano no deserto. Em outro salmo ele diz assim: até quando, Senhor, ficarei separado de ti? A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de um Deus vivo. Meus irmãos, esse era o poeta. Mas ao mesmo tempo que ele era poeta, esse homem, poeta, ungido, rei, todas essas coisas, pai, com a espada na mão, não era fácil não, hein? Davi guerreando desde menino. Saul falou para ele: você não pode lutar contra esse gigante. Ele falou: o senhor não me conhece? Você me conhece? Eu estava lá no pasto, veio um leão, matei o leão. Que moleque danado, hein? Veio o urso, matei o urso. O Senhor me livrou da boca do leão e do urso, vai me livrar da mão desse filisteu aí também. Isso era o guerreiro. Quando ele estava numa batalha, não era fácil de lutar com ele, não. Quando ele foi expulso pelo filho dele, que ele escondeu numa caverna, alguém deu um conselho para Absalão assim: olha, não está na hora de você sai daqui e mata o seu pai. Aí Absalão falou: isso é bom conselho, vai você lá e mata ele. Aí o rapaz falou assim: eu vou, você me dá 12 mil homens que eu vou. 12 mil. Os irmãos imaginam o que era Davi com a espada, hein? Você vai 12 mil? Ele falou assim: você não conhece seu pai não, meu amigo.
Seu pai essa hora está como uma ursa roubada dos filhotes. Os irmãos imaginam uma ursa que você tomou o filhote dela. Que vier pela frente, ela despedaça. Você me dá 12 mil que eu vou. Isso era o guerreiro Davi. Então, meus irmãos, o que eu estou explicando para os irmãos aqui nesta hora é que um homem tão extraordinário desse, um poeta, um guerreiro, um pai, um ungido, um rei, era para você estar nesse reino e aproveitar tudo. Se nós tivéssemos tido o privilégio de viver com Davi, era para nós termos aproveitado tudo. Aproveitar todo o ensinamento dele, estar perto dele. Mas acontece, meus irmãos, que haviam pessoas muito próximas dele, mesmo com esse homem notável, com esses feitos notáveis, que não souberam aproveitar. Davi não soube, meus irmãos, aliás, os homens não souberam, não tiveram, desculpem aqui a minha franqueza, não tiveram discernimento necessário, o discernimento para absorver aquela obra. Meus irmãos, não foram, guardem essa frase por favor, não foram influenciados por Davi. E a pergunta que nós queremos fazer aqui nesta aula, o 7º período, é: esta obra está te influenciando? Essa obra tem influenciado a sua vida? Meus irmãos, há poucos dias atrás eu sentei com um reitor de uma faculdade. Ele disse para mim assim: você é da Maranata, mano? Eu sou. Você conhece fulana de tal? Conheço. Era uma menina lá da nossa igreja, estava no último ano de medicina. Ele disse para mim assim: eu queria agradecer vocês. Essa menina é a única da sua igreja aqui dentro da faculdade, a faculdade de medicina. Quando ela entra nessa secretaria, entra uma paz tão grande nesse lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os nossos filhos, alguns de nós também, nós tivemos o privilégio de vir muito cedo para esta obra. Os nossos pais não eram dela não, mas o Espírito Santo se encarregou de nos dar a nossa formação de moral, de caráter, de bons costumes, de ensinar a cada um de nós como que se portava. Meus irmãos, essa fez mal. Essa obra de Davi, ela transformou a nossa vida. Alguns de nós tínhamos problemas sérios na nossa família, o Senhor nos resgatou de lá. E os filhos que foram criados dentro desta obra, que se deixaram influenciar, meus irmãos, hoje eles são lâmpadas no meio dessa geração que está aí. A pergunta é: esta obra tem te influenciado? Essa obra modificou alguma coisa na minha vida, na sua? Meus irmãos, esta obra tem que nos influenciar. Ela tem que influenciar cada um de nós a ponto de nós nos transformarmos. E a palavra fala, meus irmãos, que os filhos de Zeruia, apesar de estarem perto de Davi, não se influenciaram. Davi tinha uma mentalidade que só ele tinha. Querem ver uma coisa? Ele foi um dia para uma batalha. Quando ele voltou, ele venceu a batalha, voltou muito cansado, com os valentes, muito cansados. Deixaram ali. Quando eles chegaram em casa, na aldeia, o adversário tinha vindo por trás, tinha derrotado a aldeia dele, porque ele estava fora. Tinha levado as esposas, os filhos, os bens, tudo embora. Davi estava muito cansado, os valentes também. Eles choraram, diz a palavra. Alguns chegaram a pegar em pedras para jogar nele. Era a aflição da alma dos valentes, né? De ver as famílias sendo atacadas e não estarem ali para defender. Aquela luta. Davi consultou o Senhor: Senhor, eu posso ir ao alcance do adversário? O Senhor disse: pode. Eu alcançarei? O Senhor disse: alcançarás. Alguns não aguentavam ir. Ele disse: não, vocês ficam aqui com as bagagens. E saiu a busca de resgatar a família, a esposa, os filhos. Os irmãos, imaginem a angústia deles, né? Saíram correndo, procurando o lugar onde eles estavam longe. No meio do caminho, eles encontraram um egípcio. A Bíblia diz que o homem estava meio morto.
E Davi encontrou aquele homem no meio do caminho e parou. Todo mundo protestou. Davi, não, peraí, larga esse egípcio para lá, já está meio morto. Davi, não, traz pão aí, água. Aí deu pão a ele, deu água, e a palavra fala que o homem se recuperou. Eu queria perguntar até aqui, quem é aqui que pararia? Pessoal do sétimo período que é muito santo assim. Alguém aqui pararia atender? Com a sua casa lá? Aí ele perguntou pro rapaz, pegou o rapaz assim, aqui, né, no braço dele. Você veio de onde? Ele falou, eu vim de assaltar a casa de um tal de Davi aí. Hein? Com o pescocinho na mão. As irmãs. Que mulher é cruel, né? Hein? Assim. Só... Aí você veio de assaltar na casa de Davi, é? Para onde que eles foram? Eles foram para lá. E Davi ia para outra direção. Mas por que ele parou para atender o homem? O Senhor deu a vitória a ele. Não é esse por acaso o caso dos irmãos aqui, dos obreiros, das irmãs aqui? Que muitas vezes o nosso próprio lar está atacado, o filho doente, essas coisas todas, de emprego, e nós deixamos isso tudo e vamos à igreja atender o culto egípcio, que está meio morto, que precisa de pão, que precisa da palavra, que precisa de água, e fazendo isso, o Senhor dá a vitória lá na casa dos irmãos, não é isso? Meus irmãos, onde que está a mentalidade desta obra? Onde é que os irmãos estão vendo isso aí? Um pastor que levanta às 5 horas da manhã, vai à madrugada, trabalha o dia inteiro, as suas ocupações, filho doente, leva aqui para o médico, corre, à noite ele corre para a igreja, atende, é o último a sair. É desse que você quer falar mal? É desse que nós vamos levantar uma crítica? Meus irmãos, não podemos ter essa mentalidade. Davi teve um filho que o Senhor não queria o menino. Ele queria o menino, o Senhor não queria. O Senhor feriu o menino. No 7º dia, ele jejuou 7 dias pelo menino. Ele jejuou, ele lutou com o Senhor. Ele olhava, Davi, levanta. Não, o menino está bem, não, está doente. Ele jejuava mais, jejuava. O menino morreu, ninguém tinha coragem de falar. Não, ele já está desse jeito. Se a gente falar que o menino morreu, aí alguém chegou, ele escutou, virou. O que houve? O menino morreu. Ele levantou na mesma hora dos joelhos, prepara o meu banho, chama o grupo de louvor, põe a mesa. Davi, ninguém está entendendo. O menino está doente, você está jejuando. O menino morreu, você vai dar uma festa? Ele falou, não, sabe o que acontece? Eu não vou, ele não vai voltar para mim, mas um dia eu vou estar com ele na eternidade. Essa mentalidade, a mentalidade dele, meus irmãos, estava anos na frente naquele tempo. Esta é a mentalidade da obra. O Senhor tem nos dado nessa obra uma mentalidade que ninguém tem. A respeito de tudo, ninguém tem. Mas nós precisamos deixar a obra nos influenciar. Eu vou terminar aqui mostrando os filhos então. Já falamos, os irmãos entenderam? Pode passar aqui. Eram três filhos de Zeruia: Joabe, Abissai e Azael. Eu vou mostrar numa ordem diferente. Eu vou falar sobre Joabe, vou pular o irmão do meio, vou falar sobre o caçula Azael, depois eu volto aqui. Mas quem era Zeruia? Para os irmãos entenderem. Zeruia era irmã de Davi. Então quando ele diz assim, os filhos de Zeruia, ele estava falando dos sobrinhos dele. Era gente muito próxima a ele, que tinha que ter a mentalidade dele, e não tinha. Os irmãos vão ver, meus irmãos, a seguinte situação. Vamos falar de Joabe, rapidamente. Quem era Joabe? Joabe era um homem extraordinário, general de Davi. Se os irmãos quiserem conferir na palavra, não teve nenhuma batalha que Davi entrou que Joabe não estava. Nenhuma. Todas as batalhas
Joabe estava ao lado de Davi. Era um homem valente, corajoso. As batalhas naquela época eram batalhas corpo a corpo. Ele não fugiu de nenhuma batalha. Mas sabe qual era o problema de Joabe? Em determinado momento, ele começou a desobedecer. O rei falava uma coisa, ele não acatava. E eu me pergunto, meus irmãos, se nós temos direito, nesta obra, de não atender a palavra do nosso rei. O Senhor falou uma coisa, nós fazemos outra? Nós temos esse direito? O rei ordenava uma coisa, ele não fazia. Ele vivia no meio de Israel, mas era como se ele estivesse solitário. Os irmãos sabiam que isso é possível? Você está aqui dentro de um sétimo período e está solitário aqui? O corpo está obedecendo determinada coisa. Eu não. Eu estou solitário naquilo. E ele começou a fazer isso. Mas sabe qual foi o problema de Joabe? Ele não discerniu Davi. Ele não discerniu Davi, meus irmãos, nem como pai, nem como rei, nem como ungido. Porque Davi deu uma orientação para ele quando o filho dele, Absalão, o expulsou. Davi sabia que se ele soltasse os valentes ia acontecer uma mortandade. Ele não queria isso. Ele ficou quieto. Atravessou, foi embora. Quando a batalha se deu, Davi chamou Joabe e disse para ele assim: não mate o menino. Preste atenção. Não mate o menino. A batalha se deu, Absalão fugiu. Absalão tinha um cabelo enorme, né? Muito bonito, vistoso. Ele veio montado numa mula. Quando ele passou debaixo do carvalho, o galho do carvalho pegou no cabelo dele assim, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Porque há muitos que se levantam contra a obra e ficam pendurados entre o céu e a terra. Eles não estão no céu, nem estão na terra. Sabe o que acontece com você quando você fica entre o céu e a terra? Você vira alvo. E Joabe chegou, olhou assim, viu aquele alvo balançando na árvore. Falou para o rapaz: mata ele. O rapaz falou: não mato não. Davi falou para não matar. Joabe não quis nem saber. Pegou o arco, esticou o arco, matou o rapaz. Davi chorou lá no trono: Absalão, meu filho Absalão. Absalão tinha colocado para fora. Mas naquela hora não era o guerreiro, nem era o rei, era o pai. Era o pai, somente o pai, chorando pelo filho. Absalão, meu filho Absalão. Joabe veio da batalha, do jeito que ele veio, ele entrou na sala do trono sem ser chamado. Sabe o que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele perdeu o limite. E se tem uma coisa que nós temos que saber nessa obra, é o nosso limite. Ele entrou e repreendeu o ungido. Nós temos esse direito. Repreender um ungido não fica bem para nós, não é? Ele chegou para Davi e falou: que coisa você está fazendo? O Senhor te deu uma grande vitória, você está chorando, entristecendo os valentes, entristecendo o teu exército. Ele repreendeu, ele se achou no direito de repreender. Ele se tornou um homem vingativo, meus irmãos. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos: o Senhor nos livrou disso. Louvado seja o Senhor. Nós não somos vingativos. O juízo nesta obra, há juízos, mas o juízo nesta obra vem com misericórdia. E eu escutei uma frase muitos anos atrás, nunca mais esqueci. Eu escutei uma frase neste Manaim. O Senhor dizia assim: quando o assunto é justiça, o Espírito Santo não tem pressa. Nós temos pressa. Às vezes nós somos atingidos, duramente atingidos. Nós queremos que o Senhor faça justiça agora, segunda-feira, se for possível. O Senhor não fez nada. Não, o Espírito Santo não tem pressa. Nós temos pressa, o Espírito Santo não tem pressa. A Bíblia diz que quem crê não se apressa. E meus irmãos, ele matou Absalão, matou Amasa por ciúme e matou a Abner.
Meus irmãos, ele não discerniu o que era governo. Então, qual foi o problema de Joabe? Não discerniu o governo. Qual foi o problema de Azael, que era o irmão do meio? Pode passar. Azael, a Bíblia diz que ele era um homem valente e rápido. Rápido. A palavra diz assim: seus pés eram como das cabras montesas. Ele era rápido, ele fazia tudo rápido. Às vezes você olha assim, alguém na obra, você acha até bom de certa forma, né? Você reúne assim um grupo, olha, nós precisamos visitar fulano de tal. Aí o obreiro diz assim: já fui. É rápido. Já foi. À primeira vista parece até bom. Aí vem aquela pergunta: você consultou o Senhor? Não. Irmãos, olha, nós precisamos discernir o que é ser rápido e o que é ser precipitado. Nós não podemos abrir mão da palavra, da consulta. Eu vou fazer um apelo aqui aos irmãos: não abram mão da consulta à palavra. Consultem ao Senhor. Não há nenhum limite para se consultar ao Senhor. Consulte ao Senhor. Se você pode admitir consultar o Senhor para tudo na sua vida, consulte ao Senhor. Qual o problema? E o problema, meus irmãos, é que Azael, justamente por ser muito rápido, ele se descuidou e morreu na pressa dele. Eu vou dizer aqui para os irmãos como é que foi. Ele entrou numa batalha contra Saul. Abner, até então Abner era um homem forte, preparado, um homem acostumado com guerra. No meio da batalha, Azael, que era o mais novo deles, olhou a Abner e foi atrás de Abner. Abner estava fugindo do meio da batalha. Ele era um homem muito preparado, mas estava fugindo. Azael foi atrás dele. Em determinado momento, no campo aberto, Abner olhou para trás e viu que era Azael, irmão de Joabe. Falou para ele assim: Azael, se desvia de mim, porque eu não quero te matar. E a palavra diz que ele era mais forte do que Azael. Azael continuou. Ele era rápido, ele era afoito. Meus irmãos, não podemos ser assim. E ele disse a segunda vez: desvia de mim, porque se eu te matar, como que eu vou encarar teu irmão Joabe? Ele sabia que Joabe era vingativo. E Azael não se afastou. Em determinado momento ele virou a lança para trás, e o rapaz veio e entrou na lança. Ele se matou na lança, porque Abner só virou a lança, né? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: ele não discerniu o que era mais forte do que ele. Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui para os irmãos. Os irmãos sabem o que é mais forte do que os irmãos? Eu sei o que é mais forte do que eu. Porque uma vez orando no Manaim, o Senhor deu uma revelação assim: vou dar uma visão, vou dar um dom a cada um aqui, mostrando onde vocês estariam se não fosse a minha obra. O Senhor me deu uma visão de onde eu estaria se não fosse esta obra. Eu sei onde eu estaria se não fosse essa obra. Sabe o que é que eu faço, meus irmãos? Eu me desvio daquilo que é mais forte do que eu. E é uma briga diária. Todos os dias, 5:30 da manhã, ela começa. Para me desviar daquilo que é mais forte. Você sabe o que é mais forte que você? Sai disso. Porque o Senhor quer te levar para a eternidade com Ele. Sai disso. Discerne. Nós precisamos discernir o que é mais forte. Há poucos dias atrás, no Manaim, que é luz, nós fizemos uma reunião com os jovens. No intervalo de uma aula, um jovem veio me procurar chorando. Chorei com ele. Ele disse assim: pastor, não consigo. Eu estou com um problema. Tal. Falou o que era lá. Eu não consigo. Eu vou falar aqui, 7º período. Eu não consigo me livrar da internet. E ele usou uma expressão. Eu me compadeci dele, assim: é mais forte do que eu. Ele disse: você sabe que é mais forte do que você, meu querido, minha querida? Azael não soube. Às vezes é o casamento.
Não devia, não é? Estava solteiro, estava na obra. Casou, saiu da obra. A gente tem um Fusca, comprou uma BMW e foi embora. Ué. Então é melhor ficar com Fusca. E o Salmo diz assim: não ando atrás, vejam, o Salmo diz assim: não ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, não podemos querer aquilo que é maravilhoso demais para nós. Temos que saber o que é maravilhoso demais. Não, e se eu chegar nisso, será que eu vou ter estrutura para ter isso e me manter na obra? Então, às vezes, é melhor se manter na obra, não é? Joabe não discerniu o governo, Azael não discerniu o que era mais forte do que ele. Por fim, o outro, Absai, era um homem corajoso. Absai é muito interessante de falar para o 7º período. Tem coisa, né? Absai era um valente, meus irmãos. Esteve com Davi em momentos dificílimos. Mas sabe qual é o problema dele? Ele não discernia perdão. O negócio dele era matar. Uma vez Davi chegou assim no alto do morro, olhou, Saul estava dormindo lá embaixo com um exército. A situação era difícil. Davi olhou lá para baixo e falou assim: quem tem coragem de descer comigo lá na cabeceira de Saul? Absai falou: eu. Só de camarada. Os camaradas era bom mesmo. Esse era bom. Esse era 7º período, hein? Desceram os dois quietinhos, sem fazer barulho. Que risco, né? Que risco. Foram lá na cabeceira de Saul. Davi puxou a lança que estava enterrada na areia, tirou a lança, Davi ia saindo com ela. Ele disse: não, Davi, aqui, o senhor resolveu o seu problema agora. Me dá aqui, eu dou um golpe só. Pum, acabou. Esse era bom, não era? Esse estava convertido, não estava, irmãos? Os irmãos, vejam só, hein? Esses filhos de Zeruia estão no meio da obra de Davi. Davi disse assim: não tem ninguém que levante a mão contra o ungido do Senhor que permaneça de pé. O Senhor me livre de me levantar contra o ungido do Senhor. Davi queria pegar a lança só para mostrar, e mostrou mesmo lá do outro lado. Gritou assim: tem um homem aí para defender o rei, não? Aí Saul procurou a lança estava na mão dele lá. Era só isso que ele queria, mostrar que ele teve a oportunidade de matar, mas não matou, teve misericórdia. Mas Absai queria matar. Quando houve aquela revolução lá de Absalão, os irmãos vejam o que era um homem. Davi foi saindo, todo mundo jogando pedra nele, terra para cima, Davi cabeça baixa, os valentes do lado dele, com a mão na espada, Davi segurando os valentes, porque se ele solta, tinha um homem, um valente de Davi, que num dia só ele matou 800. Os irmãos imaginem que homem que era esse, hein? 800. Davi segurando, não deixou ninguém. Absai veio assim, Simei na frente: bem feito, você é um homem de Belial, isso o Senhor está te pagando o que você fez com Saul. E Davi cabeça baixa, e Simei do lado dele, valente, com a mão na espada. Aí falou assim no ouvido de Davi: deixa eu passar na frente, eu arranco a cabeça desse cachorro. Hein? O que os irmãos acham dessa mentalidade? Davi, foi o dia que Davi falou assim: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. É como se ele estivesse fazendo uma separação entre o reino dele, a bênção do Senhor, a comunhão com o Senhor, a intimidade, e essa mentalidade dura que ele não queria. Davi foi, atravessou, a batalha se deu, ele venceu, voltou, Simei ficou sabendo. Davi venceu, Simei falou: e agora? Eu joguei pedra nele. Simei saiu correndo, quando Davi atravessou o rio, Simei veio e caiu aos pés dele. Davi, se me perdoa, eu não sabia onde estava com a cabeça, não sabia que o senhor ia voltar para essa igreja tão cedo. Tem isso, não tem? Você chega lá, você vai, sai, vai embora, vai com Deus.
6 meses depois eu dou uma revelação. Volta. Pastor, que honra receber nada. Aqui, ó, tô de olho. Aí mas esse mês se arrependeu, né? Foi aos pés de Davi, você me perdoa. Aí Abissai, que já tinha sido repreendido, olha os irmãos, vejam aqui, hein? Abissai veio outra vez assim no ouvido de Davi, falou baixinho, né? Dar-se-ia o caso de matar ele agora. Mas não tinha jeito. Meus irmãos, olha, nós estamos cercados de pessoas que são excelentes, valentes. Você chega no aeroporto, por exemplo, vai para o seminário, chega no aeroporto, deu overbooking, não tem voo. Mas como? Não tem, a minha passagem está aqui. Não tem, dá aquela confusão. Mas como é que eu vou fazer? Aí você está com um obreiro do lado que foi te levar no aeroporto. Você fala, olha, não tem jeito. Não, pastor, mas não pode perder o seminário. Pois é, mas nós estamos a 700 quilômetros. Não, vamos de carro. Nós temos que ir de carro. Quem pode ir? Eu vou. São os abissais. Eles vão mesmo. Eles são valentes. Mas eu tinha um lá assim muito bom. Ele ia sempre me buscar no aeroporto. Aí chegava domingo à noite, ele ia me pegar no aeroporto. Eu ficava olhando para a carinha dele assim e falava assim: pergunta ou não pergunta? Não, eu vou perguntar. Como é que foi o culto ontem? Aí ele fazia assim: Ó, nesse ele matava meia dúzia já. Esse dele queria dizer assim: o grupo do louvor cantou nada, cantou tudo errado, o louvor foi mal conduzido, a mensagem foi fraca. É só Temos que saber perdoar, né, irmãos? O Senhor nos perdoou, né? Olha, meus irmãos, a melhor coisa desta obra é que o Senhor é dono dela, Ele é dono dela. Ele conduz, não se preocupe, Ele conduz as coisas. Ele vai levar dentro do projeto dele, ninguém vai deslocar esta obra do projeto do o Senhor vai levar. Mas Abissai deve ter acontecido alguma coisa muito interessante com ele, porque ele foi contado entre os valentes. O Senhor deve ter dado uma bênção a ele. Teve uma batalha que os gigantes se levantaram, Davi quase morreu na batalha. Ele pulou na frente, matou os gigantes e defendeu Davi. Aí está certo. Essa é a batalha mesmo. Se levantar para defender o rei, para glorificar o nome do Senhor, para estar na posição, para garantir que o reino continue, que o Senhor esteja no nosso meio, que Ele seja sentido aqui dentro deste Manaim, que Ele seja glorificado. Essa é a nossa batalha. Nossa batalha não é com os irmãos, não é matar, não. Deixa o Senhor ir à frente. Meus irmãos, vou terminar aqui dizendo uma coisa. Joabe não discerniu o governo. O irmão menor não discerniu o que era mais forte. Abissai não discerniu o perdão. Mas nessa tarde aqui, o Senhor quer nos livrar dessas coisas. O Senhor quer deixar esta obra influenciar nossa vida.